Bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Meu nome é Fiona Claime e agora eu vou falar sobre a importância dos deformers e por que eu acho que eles têm que ser o próximo passo. Eu também vou dar uma mostradinha em como que funciona, assim, à primeira vista, o Live 2D, para facilitar para vocês. Bom, agora é só arrastar o PSD para dentro do Live 2D. Aqui ele vai te perguntar em qual escala você quer deixar. Leva em Full Scale, que é a escala completa, vamos dizer assim. Aqui eu deletei esse fundo, que era uma layer separada, mas vocês poderiam até deixar um fundo contrastante com seu personagem para ver se tem alguma área transparente, é bastante útil. Agora é o momento de você conferir se as camadas estão na ordem correta e se você precisar desfazer alguma ação, é só dar Ctrl Z, que nem eu fiz ali. Ó, esse quadro de cima, essa lista, é a lista de camadas, é ali que você vai organizar elas, você pode criar pastas também, e a de baixo é de deformers. Ei, aproveita para dar like no vídeo e se inscrever no canal, tá bom? Para você não perder nada. Essa coluna aqui é a coluna de parâmetros, onde toda a animação acontece. Resumidamente, como que funciona? Cada ponto nessa linha de variação, ele memoriza a posição e o formato de um elemento no modelo. Então, quando a gente marca os olhos fechados e no final os olhos abertos, ele faz a animação que está entre esses dois intervalos. Para evitar maiores problemas na hora de exportar o modelo, vai ali e deixa SDK 3.0 compatível com 3.2. Agora a gente precisa criar o mesh, então dá Ctrl A para selecionar todos os elementos e clica ali onde está escrito Auto. E daí você pode escolher uma dessas três opções. A gente vai começar com o estandarte, que não é necessário mais do que isso. O que acontece? Quando a gente cria o mesh, a gente cria uma série de pontos, uma malha de pontos em cima do nosso desenho. E só vai aparecer ali o desenho das camadas e tudo mais se tiverem esses pontinhos em cima. Aqui já tem uma demonstração rápida de como funciona o deformer. Eu agrupei todos os elementos do cap, que é esse chapéuzinho, dentro de um deformer só, e daí ele deforma tudo junto. Um exemplo bem legal é o da Daxlian. Eu fiz uma boca bem complexa para ela, e por conta disso eu não queria ter que repetir esse processo toda vez que o rosto se movesse. Porque quando o rosto se move, a gente tem que levar os outros elementos juntos. Então, o que eu fiz? Eu fiz um deformer para todos os elementos da boca. Então, conforme o rosto se mexia, eu só precisava mudar o deformer de lugar. E esse deformer já está dentro de outro deformer, que é o deformer da cabeça. Então, eu nem precisei mexer, eu só mexi no deformer da cabeça em geral, e daí ele já moveu todos os elementos juntos. A mesma coisa para os olhos, para o nariz, para a franja, por exemplo. E daí depois a gente só faz ajuste fino. Então, para fazer os primeiros deformers, você pode ir selecionando, segurando o Shift e clicando em cada elemento, ou selecionando ali na lista, na esquerda, tudo que vai ficar agrupado, vamos imaginar assim. Porque depois a gente consegue fazer animações dentro desse deformer e também fora. Logo vocês vão ver como funciona melhor. Depois que você selecionar todos os elementos, tenta colocar o mouse no meio e tentar mover esse grupo para ver se tudo que você quer está ali. Depois você vai clicar no ícone ali em cima de criar o deformer. Ali é importante você deixar root part e também dar um nome para esse deformer conforme o elemento que você está criando, porque isso vai facilitar muito mesmo lá para frente, porque no fim vai criar uma lista gigantesca de deformers. Nesse momento, meu Live 2D começou a travar porque o arquivo estava em alta resolução. Como você pode resolver isso? Você vai naquela aba lá em cima, Show, Display Quality, e coloca meio ou até um quarto. Um quarto eu acho que dificulta muito o trabalho, então eu coloco até a metade só. Você pode reparar que ali embaixo, quando você cria os deformers, ele cria como se fosse, assim, imaginando, uma pastinha que você coloca os itens dentro dele. Depois você pode editar esse deformer dessa maneira. Você pode arrastar elementos para dentro dele. Aí você vai naquela lista que está embaixo ali, no canto inferior esquerdo.
Uma coisa que facilita muito é que, como ele é como se fosse uma pasta, você pode colocar outros objetos ou colocar o deformer dentro de outra coisa. Por exemplo, esse daí, esse negócio vermelho, é o rotation. A gente consegue usar ele para rotacionar alguns elementos na cena. No caso, para ele funcionar, cada elemento tem que estar dentro dele, como se fosse a pasta. Você coloca dentro dele e depois você coloca ele dentro do deformer, ou o deformer dentro dele. Qualquer um dos dois funciona. Mas fica tranquilo que eu vou fazer um vídeo mostrando como isso funciona e como que eu uso. Quando ele estiver pronto, eu vou deixar o card aqui em cima. Para otimizar o uso dos deformers, você pode fazer um deformer que modifica outros deformers ao mesmo tempo. Tem que tomar cuidado nessa hora para, assim, não ficar muito esquisito o movimento. Mas se você fizer pequenas modificações, revisar tudo direitinho depois na próxima etapa, vai dar tudo certo. Então, o que eu recomendo fazer? Você fazer o deformer do rosto, o deformer do cabelo todo também. Então, cada mecha, por exemplo, você fez um deformer para cada mecha. Agora você pega todos esses deformers e clica neles, tudo certinho. Depois cria um outro deformer grandão. E depois, no final, faz um deformer da cabeça toda, todos os acessórios, tudo junto. Quando você vai agrupar deformers, colocar vários deformers dentro de um outro deformer, só vai funcionar se você selecionar os deformers em si, que são essas marquinhas que a gente vê, o quadradinho cinza, né? Que quando a gente seleciona fica verde. Se você selecionar também o elemento que tá dentro, vai bugar, não vai funcionar, ele não vai criar o deformer. E agora para a dica de ouro deste vídeo. Essa é a dica de ouro mesmo, gente. Isso abre muitas possibilidades para você mudar a roupa, mudar a cor, corrigir algum defeito do seu VTuber, mesmo depois que ele já estiver animado, tá? Ele pode estar 100% completo, mas vai funcionar. O que acontece? Aqui, no caso da Guppy, eu tinha encontrado um problema na textura, um erro mesmo, que eu tinha pintado uma partezinha assim, marrom, ali onde é a pele. Então, o que você faz num caso desse? Você abre seu arquivo PSD e edita ele do jeito que ele tá, sem alterar as camadas, sem alterar nome, tá? Porque senão, se você alterar nome, ele vai criar simplesmente outra camada e daí você não vai conseguir aproveitar a animação que você já fez, tá? Mas quanto antes você corrigir esses problemas, melhor. Ali, no caso da Guppy, eu só corrigi esse pequeno erro, salvei o arquivo e fiz o reupload, né? Arrastei novamente. Ali você arrasta e coloca no nome do arquivo que já está existente, tá? Só assim ele vai sobrepor todos os elementos conforme o nome, o tipo da camada e tudo mais. E daí vai ficar tudo certinho. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Por favor, deixe o like, se inscreva, compartilhe e até o próximo vídeo.